Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe. Eu sou responsável por algumas das aulas da disciplina de endoscopia, junto com o Paulo, que é o outro médico endoscopista que vai trabalhar com vocês. Eu sou cirurgião geral pela Santa Casa aqui de São Paulo, endoscopista pelo Hospital das Clínicas da USP e fiz o meu fellow internacional em Seul, na Coreia do Sul. A gente vai ao longo do ano trabalhar aí os principais temas envolvendo a parte endoscópica, tanto diagnóstica quanto cirúrgica do aparelho digestivo. Hoje a gente vai conversar sobre urgências em endoscopia ainda, mas já abordando tudo aquilo que envolve corpo estranho dentro do trato digestivo, desde a parte alta até a parte baixa. A gente vai revisar tudo com calma, é um tema bem recorrente tanto nas questões de acesso direto quanto nas questões de R+. Então é uma coisa que a gente, dando um pouquinho de atenção, é muito fácil de compreender e muito fácil de resolver praticamente todas as questões que envolvem esse tema. Aqui uma imagenzinha de um colar de pérolas que uma criança engoliu. Então vamos lá, vamos falar sobre a ingesta acidental, nem sempre tão acidental assim, de corpo estranho. A epidemiologia dessa doença, dessa patologia, dessa entidade médica, tem uma mortalidade muito baixa, então é muito raro que um paciente engula alguma coisa que vai evoluir para perfuração, para peritonite, isso não é comum, tá? Na prova, às vezes, é comum, mas na teoria não tanto. 80% das vezes que a gente tiver frente a um paciente que teve uma ingesta de corpo estranho, essa resolução vai ser espontânea. Então, o corpo estranho vai seguir o trânsito normal do trato digestivo e vai ser eliminado nas fezes. Entretanto, 10 a 20% desses pacientes vão necessitar alguma abordagem endoscópica para fazer a retirada ou resolução desse corpo estranho. A grande maioria, 90%, 98% das vezes, das ingestas acidentais vão acontecer na infância. Então a criança vai estar brincando com uma moeda, com um anel de chaveiro, com um soldadinho de chumbo, eventualmente vai engolir ou colocar no nariz. Então, grande maioria das vezes, isso vai acontecer na infância. Então, podem cair questões comumente na prova de pediatria ou na prova de cirurgia, eventualmente até na prova de clínica médica, tá bom? Principalmente no que tange ingesta de entorpecentes, de papelote de cocaína, droga, etc. Vamos lá. Quando a gente tem essa ingesta de corpo estranho nos adultos, a grande maioria das vezes é impactação alimentar. Um bolo de carne que impactou no esôfago médio. 80% das vezes o esôfago vai ser normal, porém, em 20% das vezes a gente pode ter alteração esofágica. A mais comum, tanto de questão quanto da vida real, é aqueles pacientes que têm esofagite eosinofílica. A gente não vai falar exatamente de tudo específico da esofagite eosinofílica. Mais para frente, vocês vão ter aula disso no módulo de esôfago com o pessoal da gastro, do aparelho digestivo, mas é importante lembrar que a esofagite eosinofílica promove um processo inflamatório crônico esofágico, eventualmente com algumas cicatrizações que formam aquela traqueização do esôfago. O que é a traqueização? É quando a gente olha a imagem endoscópica e a gente vê uma série de circunferências ao longo da mucosa com aspecto de traqueia mesmo, parecem os anéis traqueais no esôfago. Isso faz com que o alimento tranque ali, entalhe ali com mais facilidade do que uma pessoa que teria um esôfago ou que tem um esôfago saudável. Então é bem importante a gente lembrar da impactação alimentar nos pacientes com esofagite eosinofílica. Lembrando, então, isso também vale para a prova de gastro e pode ser comum nas provas de clínica. O corpo estranho não alimentar em adultos ele é muito pouco comum, é mais comum em criança que engole moeda. Moeda é a mais comum disparado, inclusive tem um segredinho, um bizu de questão que eu vou falar para vocês na sequência. Porém, nos adultos, é mais comumente a gente vê ingesta de corpo estranho em usuário de droga, paciente psiquiátrico e eventualmente paciente população carcerária. Então, são os adultos que mais engolem corpo estranho. O mais comum é paciente psiquiátrico, tá bom? Os pontos de impactação vão ser de acordo com a anatomia. A gente vai falar deles daqui a pouco. Esse é um bizu de prova importante. Isso cai em questão, isso cai em prova multimídia, isso cai em prova prática, para aquelas provas que ainda tem OSCE. O que é isso? Diferenciar a moeda da bateria. Mas a gente não vai ter que tirar de qualquer jeito, Felipe? Não vai ser a mesma coisa? Não.
quando a gente tem uma ingesta de bateria impactada no esôfago, a gente tem que tirar essa bateria o mais rápido possível, porque a bateria no esôfago, suponham que o meu pointer aqui seja a bateria. O esôfago, ele é um órgão com uma luz virtual. Virtualmente ele está sempre fechado, sempre ocluído. Essa luz ela se abre no momento da deglutição para a passagem do bolo alimentar. Entretanto, ele fica a maior parte do tempo fechado, colabado. O que acontece? A gente vai ter a bateria e ela vai ficar colabada dos dois lados pela mucosa esofágica. Isso vai formar um circuito, vai formar uma corrente elétrica. E isso promove uma necrose muito rápida dessa mucosa que muito rapidamente evolui com perfuração. Se vocês experimentarem procurar no YouTube, eu não tenho esse vídeo, mas no YouTube tem. Vocês podem colocar lá, teste ingesta de bateria, pilha, na fatia de presunto. O que eles fizeram? Eles pegam uma fatia de presunto, umidificaram ela com água, como se fosse a saliva ou como se fosse uma mucosa úmida, colocam uma bateria no meio e fecham essa fatia de presunto com a bateria no meio. Em questão de 2, 3 horas, aquele presunto já tem um puta processo de necrose, ele escurece, ele queima, ele derrete, e é exatamente isso que acontece na mucosa esofágica. Imagina na mucosa esofágica de uma criança, que é muito mais delgada, muito mais fina do que a de um adulto. Então é importante a gente diferenciar. Falamos tanto disso, então, como a gente vai diferenciar, Felipe? Como a gente vai diferenciar? O sinal do duplo halo. Vocês podem observar que aqui do lado direito, a bateria ela tem uma circunferência dentro da outra. Isso é o sinal do duplo halo. A gente tem dois círculos, duas circunferências. Uma circunferência fora de um círculo. Não lembro mais de geometria. Então a gente tem esse sinal do duplo halo e isso é bateria, tá bom? Isso é pilha moeda, tá? Quando a gente não tem o sinal do duplo halo, é porque, de fato, a ingesta foi de uma moeda e não de uma bateria, então a gente fica mais tranquilo e a gente tem mais tempo para tirar essa moeda daí de dentro. Obviamente que incomoda, a criança tá com dor, tá com disfagia, engole, dói, incomoda, passa mal, mas a gente tem muito mais tempo. Quando a gente enxerga um raio-x com esse sinal do duplo halo, isso é uma emergência, a gente tem que tirar isso o mais rápido possível, tem que acordar o endoscopista tem que ir para o hospital de madrugada e tem que tirar, tá bom? Os estreitamentos esofágicos, a grande maioria, principalmente moeda em criança, elas vão obstruir lá em cima no músculo cricofaríngeo, também chamado de esfíncter esofágico superior. Então o músculo cricofaríngeo é o ponto mais proximal onde ocorrem as obstruções por corpo estranho. Então, músculo cricofaríngeo ou esfíncter esofágico superior, é a mesma coisa. Ao longo, à medida que o esôfago vai descendo pelo tórax em direção ao abdômen, a gente tem o estreitamento do arco aórtico. O arco aórtico promove um estreitamento no esôfago que eventualmente pode ser um ponto de obstrução de corpo estranho. Eu já tirei um espinho, um osso de porco pontiagudo que estava espetado na transversal em contato com a aorta. Então a gente via o palito pulsando junto com a aorta. Foi bem angustiante. A gente retirou junto com a cirurgia torácica, caso houvesse uma perfuração em contato com a aorta direto. Descendo para baixo do arco aórtico, da compressão do arco aórtico, a gente vai ter o esfíncter esofágico inferior. O que é o esfíncter esofágico inferior? Nada mais é do que uma congruência da transição esôfago-gástrica, ali onde a gente vai ter a mudança dos epitélios, a mudança dos órgãos, com os pilares diafragmáticos. Então a soma lá da transição esôfago-gástrica, da TEG, daquele músculo esfíncter esofagiano inferior, somada com a compressão diafragmática, forma uma soma potencial muscular aqui que vai impedir a passagem do alimento, principalmente do estômago, de volta para o esôfago, né? Relaxa durante a deglutição, permite a passagem do alimento do esôfago para a câmara gástrica, impedindo o refluxo, mas não deixa de ser um ponto de estreitamento para um corpo estranho parar ali. Então a gente também tem que lembrar desse estreitamento. Depois a gente vai ter o piloro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o ângulo duodenal, que também pode ser um ponto de obstrução, e eventualmente quando passa dali, o paciente, em grande maioria das vezes, vai evacuar o corpo estranho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho das particularidades de diâmetro de cada um dos estreitamentos da câmara gástrica em diante, tá bom?
O que é importante a gente avaliar nesse paciente? O mais importante é sempre a gente pensar no ABCDE. Sempre pensar primeiro na via aérea, na ventilação, exatamente como a gente faz num paciente politraumatizado, como a gente faz num paciente em parada cardiorrespiratória, como a gente faz num paciente que teve um ferimento por arma de fogo e está sanguinando. A gente sempre tem que priorizar a via aérea, porque via aérea mata mais do que as outras coisas. Então, o que a gente precisa prestar atenção? Tem envolvimento de via aérea? É um corpo estranho rombo ali, logo no esfíncter esofagiano superior, que comprime a via aérea por continuidade ali. Então, o que a gente tem que fazer? Se o paciente tiver qualquer sinal estridor, qualquer sinal de fadiga, de desconforto respiratório, prontamente a gente precisa fazer uma intubação orotraqueal, tá bom? Na grande maioria das vezes, quando a gente vai retirar um corpo estranho, no momento que a gente está puxando ele do esôfago em direção à boca, pode acontecer de ele escapar e entrar na via aérea. Então, por via de regra, todos os manuais recomendam retirada de corpo estranho com o paciente intubado, tá bom? A gente vai fazer lá no Instituto da Criança, no HC, tirar uma moeda, tem que ser com a criança intubada. Ela pode tossir, pode fazer um reflexo de tosse, várias coisas podem acontecer e esse corpo estranho acaba caindo na via aérea. Então, risco de envolvimento de via aérea, intubação orotraqueal, sempre, para todos os corpos estranhos, assim como na hemorragia digestiva, tá bom? História clínica direcionada, geralmente o pediatra já viu, o clínico já viu, a gente é endoscopista, a gente não vai lá ficar conversando um monte, a gente não é mais médico, a gente só faz exame, então a gente vai fazer uma história clínica direcionada. Sintomas mais comuns vão ser, obviamente, a disfagia, a odinofagia, que é aquela dor retroesternal, a deglutição. Salivação é uma coisa que a gente tem que dar muita atenção, porque quando o paciente está salivando em demasia, a gente entende que existe obstrução esofágica. Está acumulando saliva ajusante desse corpo estranho, está formando uma coluna de saliva para cima do lugar onde esse corpo estranho está, e o paciente está salivando em demasia por causa disso. Então, salivação na questão de prova tem que chamar atenção para obstrução esofágica completa, e isso é uma urgência, tá bom? Dor torácica, obviamente, porque fica entalado ali. Quem nunca entalou com alguma coisa quando está comendo, enfim, é a mesma coisa, dá aquela dor que parece que desce de atravessado. Atenção especial para os pacientes psiquiátricos, então a gente atendendo um paciente psiquiátrico com uma suspeita de corpo estranho, ingesto de corpo estranho, até prova o contrário, ele ingeriu alguma coisa e a gente precisa reavaliar. Já aconteceu de eu ir fazer um exame, tirei o corpo estranho do esôfago, quando eu estava saindo do hospital, o paciente arrancou o equipo de soro, engoliu o equipo de soro. Então eu tive que voltar e refazer a endoscopia. Então toda a equipe que está junto com o paciente, enfermagem, fisioterapia, toda a equipe multidisciplinar, psicologia, os psiquiatras, todo mundo tem que estar atento, porque se esse paciente engoliu alguma coisa, é o principal fator de risco para ele querer engolir outra. E isso acontece com muita frequência, tá bom? Presidiários, a mesma coisa, principalmente engolir droga, engolir papelote, enfim, entorpecentes, e, obviamente, crianças. É bem importante a gente sempre perguntar quanto tempo isso foi ingerido e se o paciente está em jejum, para a gente poder fazer uma endoscopia com um risco menor de broncoaspiração. Obviamente que esse paciente vai ser intubado, mas a gente precisa sim esperar o tempo de jejum, entender o tipo de corpo estranho, é um corpo estranho rombo, é uma moeda, é pontiagudo, é um alfinete, é uma agulha, porque isso vai determinar se é uma urgência, se é uma emergência ou se a gente pode esperar 24, 48 horas, que é uma coisa que o endoscopista adora fazer, esperar barrigar o exame para outro dia. Às vezes a gente não consegue, tá bom? Dor após a retirada do corpo estranho, a gente vai tratar de forma direta e avaliar de forma adequada. Se eventualmente a gente tira um corpo estranho, toda vez a gente passa o aparelho de endoscopia de novo para avaliar se teve laceração ou perfuração. Por via de regra, toda ingesta de corpo estranho a gente olha 2 vezes, tá bom? Então, sinais de alarme. E o que vai diferenciar a necessidade de uma endoscopia de emergência, de uma endoscopia de urgência, de uma endoscopia que pode esperar bastante tempo? Principalmente o tipo de corpo estranho e a topografia onde ele se encontra no tubo digestivo. É um corpo estranho pontiagudo? Sim, a gente tem o maior risco de perfuração, principalmente naqueles corpos estranhos pontiagudos que ficam atravessados no esôfago. Por exemplo, um espinho de peixe mais duro, um osso, uma ponta de osso, porque as pontinhas vão fazer isquemia da mucosa dos 2 lados e eventualmente ele pode perfurar para os 2 lados. Então, corpo estranho pontiagudo sempre tem que chamar a nossa atenção. Existe salivação? É a nossa segunda pergunta. Se existe salivação, existe uma suspeita de obstrução completa do esôfago. Então,
Toda vez que o paciente salivar, toda a vez que o paciente salivar na questão de prova, a gente tem que pensar até prova contrária em obstrução completa do esôfago. Tem sintomas respiratórios? Tem possibilidade de compressão extrínseca dessa via aérea? O corpo estranho está lá no esôfago, mas está empurrando a traqueia. A gente precisa pensar em intubação orotraqueal para esse paciente. Agora, por outro lado, a gente está examinando o paciente junto com o cirurgião. A grande maioria dos endoscopistas, nós somos cirurgiões. Porém, a gente está lá avaliando junto e o paciente começou a ter febre, começou a ter aumento da frequência cardíaca, começou a ter enfisema subcutâneo, principalmente em região cervical. A gente precisa iniciar esse exame com tomografia de tórax e abdômen e cervical. Então, qualquer suspeita de perfuração, a gente precisa avaliar antes da endoscopia todos os segmentos esofágicos, cervical, tórax e abdômen, com tomografia computadorizada. Por quê? Se tiver um ponto de perfuração já existente lá e a gente entrar com o aparelho de endoscopia insuflando ar para distender o esôfago, para a gente conseguir olhar melhor, a gente vai jogar saliva, vai jogar alimento, vai jogar tudo que está ali dentro do lúmen esofágico ou do estômago, ou etc., qualquer coisa que o valha, para o lugar onde está perfurado. Então, perfurou em direção à pleura, a gente vai jogar alimento na pleura. Perfurou em direção ao mediastino, a gente vai jogar alimento no mediastino. Já pensou? Uma mediastinite evolui com sepse, às vezes o paciente pode morrer em até 6, 8 horas. Então, isso é muito grave e antes da endoscopia, na suspeita de perfuração, o paciente precisa ser avaliado por exame de imagem. Isso também é bem batido em questão. Alteração do padrão respiratório, já falei 1000 vezes que a gente vai ter que garantir via aérea. Suspeita de abscesso, mediastinite ou corpo estranho que transfixou a mucosa em direção à aorta, por exemplo, que pode estar tamponando a aorta. A gente também tem que fazer tomografia, obviamente. A gente não vai arrancar um corpo estranho imaginando, nossa, ele está indo em direção à aorta, vou tirar. Obviamente que dentro da aorta tem uma coluna de sangue com no mínimo 120 milímetros de mercúrio. Isso vai jogar sangue para dentro do esôfago, a gente vai ter uma hemorragia digestiva e esse paciente vai exsanguinar e vai morrer, tá bom? Então a gente tem que sempre pensar na tomografia quando necessário for. A avaliação inicial desse paciente, geralmente quando chamam o endoscopista, isso já foi feito. Então isso vale mais processo direto. Para a endoscopia em si, isso já vem tudo de mão beijada, tudo pronto. A gente vai iniciar a avaliação desse paciente, primeiro tentando entender se existem sinais de alarme. Taquicardia, alteração cornagem, alteração de suspeita de envolvimento de via aérea, tudo aquilo que a gente já falou, enfisema subcutâneo, febre, blá, 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 blá. Não tem sinais de alarme. Corpo estranho é radiopaco? Pode ser uma moeda? A mãe falou que era uma moeda, um anel de chaveiro, era um bonequinho de chumbo. Beleza, é radiopaco. Era um espinho de peixe. Espinho de peixe não é radiopaco, então a gente, na grande maioria das vezes, não vê no raio-x. Se o corpo estranho for radiopaco, a gente vai fazer raio-x em duas incidências. Antero-posterior e perfil, todas as vezes. Se o corpo estranho não for radiopaco, a gente já inicia o exame com endoscopia ou cirurgia, se houver suspeita de perfuração, ou chama otorrino, se o corpo estranho for aquele espinho de peixe que está cravado na amígdala, aquele espinho de peixe que está no esfíncter esofágico superior, mais em direção à laringofaringe, eventualmente o otorrino consegue tirar com mais facilidade. O aparelho de endoscopia ele não é projetado para avaliar a laringofaringe, ele avalia do cricofaríngeo para baixo, obviamente. A grande maioria dos corpos estranhos vão para a endoscopia e a gente tira com o próprio endoscópio, seja entre os pilares amidalianos, seja na amígdala, seja na laringofaringe. Mas a otorrino pode ser uma opção e isso pode estar na questão de vocês. Então, se estiver lá, chamar o otorrino, não está errado. Se estiver para cima do músculo do esfíncter esofágico superior, do músculo cricofaríngeo, a otorrino pode abordar, inclusive, com mais facilidade do que a gente. Perfuração, tomografia, já falei. Corpo estranho perfurante do esôfago é uma urgência, tem que ser retirado de preferência em menos de 3 horas. Moeda fora do alcance da endoscopia, a gente vai observar, tá bom? Então a moeda que está lá já em topografia de janela colônica, né? Lá para baixo, já passou a linha média, já foi adiante do piloro. Lembrando que quando a gente olhar um raio-x, por via de regra, na grande maioria das vezes, o piloro fica sempre na linha média. Tanto que se a gente olha um raio-x de sonda nasointeral e a sonda nasointeral passou o diafragma e passou a linha média
para o lado direito do abdômen, a gente entende que já passou o piloro e que ela já está em posição pós-pilórica, tá bom? A mesma coisa, se o corpo estranho está lá abaixo do diafragma, abaixo da cúpula diafragmática e já passou a linha média da coluna vertebral, dos processos espinhosos, a gente entende que já passou o piloro, tá bom? Medidas anatômicas. É importante a gente entender, porque no momento que a gente for colher a história clínica, a gente entende que tamanho tinha esse corpo estranho e aonde ele pode estar impactado. Então, o piloro, por via de regra, vai ter entre 2 a 2,5 cm. O ângulo do adenal, logo que a gente passa o piloro, a gente chega no bulbo do adenal, o bulbo do adenal vai se insinuando para a direita, a gente tem uma pequena angulação do bulbo do adenal e a gente chega na segunda porção, que é onde fica a papila, tá bom? Onde fica a papila do adenal, maior e menor. Então, esse ângulo do adenal, ele tem em torno de 5 a 6 centímetros de diâmetro, tá? Geralmente, o corpo estranho maior do que isso vai ficar impactado no bulbo. Se não ultrapassou o estômago, se a gente entende que aquele corpo estranho ainda está abaixo do diafragma, mas próximo da linha média, que pode ser câmara gástrica, a gente pode fazer endoscopia em até 3 a 4 semanas. Tá? Obviamente, se for uma bateria, a gente tem até 48 horas. Eu vou falar disso daqui a pouco de novo porque tem questão pegadinha de prova. Mas uma moeda no estômago pode ser retirada em até 4 semanas. A gente já tirou uma escova de dente que um paciente havia engolido ali no HC depois de 5 anos. Parecia que a escova de dente estava no fundo do mar, assim, cheia de musgo. Então, sim, dá para esperar um pouco mais. A passagem pelo pilório, então a partir do momento que o corpo estranho passou pelo pilório, geralmente em 4 a 6 dias ele vai ter uma eliminação espontânea pelas fezes, obviamente. Se tiver menos de 2,5 cm de diâmetro, para que passe o pilório, e um comprimento menor do que 2 a 6 centímetros para que ele consiga contornar o joelho ou ângulo do adenal. Quando a gente tem observação, quando que a observação é aceitável? Observar esse paciente, aguardar, não fazer endoscopia, não ter nenhuma conduta. Quando o corpo estranho for não perfurocortante, então, exceto pilha, bateria e ímã, obviamente, que eu já falei da bateria, o que acontece, procurem lá no YouTube, é uma catástrofe, é uma merda, só de olhar dá pavor. Então, a moeda, folha de louro, escova de dente, crucifixo, colar de pérola, todas essas porra aí eu já tirei, a observação é aceitável. Entretanto, pilha, que nem eu já falei, bateria e ímã, principalmente o ímã, tem caído bastante em questão ímã. Se o paciente engoliu um ímã, ele pode se fragmentar em 2, ou pode ter engolido mais de um. O ímã, ele pode sofrer, né, obviamente, atração pelo metal e isso pode se tornar uma catástrofe. Principalmente se um ímã for mais adiante e outro ímã for depois, eles podem se grudar lá dentro, grudar 2 alças de intestino delgado e evoluir com um abdômen agudo ou obstrutivo ou perfurativo. Obstrutivo por torção da alça no próprio eixo, né, pelo fato dos ímãs estarem grudados, e perfurativo pelo fato de que os 2 ímãs grudados entre as mucosas ali vão promover uma isquemia da mucosa, onde eles estão coladinhos, e isso vai evoluir para perfuração, tá bom? Então o ímã também a gente não pode ficar observando. Menor de 2 centímetros ou menor do que 5 centímetros de comprimento a gente pode observar, porque eventualmente vai passar o pilório e vai ir adiante. Nesse caso, a gente vai fazer um raio-x de abdômen semanal. O prazo é de 3 a 4 semanas. Se o paciente não eliminou, a gente faz a endoscopia, vê se está no estômago. Caso não esteja e for uma coisa muito, muito importante, a gente tem que pensar em cirurgia ou endoscopia intraoperatória ou enteroscopia intraoperatória, mas não é o comum e isso geralmente não vai cair em questão, tá bom? Eles não vão foder vocês com isso. Pacote de droga, o pacotinho de droga, papelote com cocaína, com metanfetamina, com o caralho A4. Se for pacote de droga, bizu de questão, pacote de droga não se tenta remoção endoscópica em hipótese alguma. Pacote de droga não se tira por endoscopia. Não se tira por endoscopia. A grande maioria das vezes o tratamento conservador é muito bem sucedido. Óleo mineral, lactulona, a rodo, até o paciente evacuar essa porra. Então, a endoscopia não é bem-vinda quando for pacote de droga. Por quê? Porque a gente usa pinça de corpo estranho, porque a gente usa alça, porque a gente usa vários dispositivos que podem promover o rompimento desse papelote, principalmente porque ele vai estar molhado de saliva, etc. Então, qualquer coisa contendo droga dentro, que tiver risco de perfuração,
cara, se perfurar, o paciente vai ter uma overdose. Então, não se tenta mexer por endoscopia. Tenta fazer o possível para o paciente eliminar, tá bom? E passa. Já teve paciente que veio do aeroporto, que era a mula de droga, que já vi paciente na Santa Casa que tinha engolido 150 cápsulas de cocaína. Ficou o dia inteiro lá com a Polícia Federal evacuando, tomando lactulona. Então, primeiro lugar, não engulam papelote nem cápsula de cocaína, por favor. E se engolirem, respeitem lá os diâmetros do duodeno e do ângulo duodenal. E nunca tirem por endoscopia, tá bom? Pelo amor de Deus. De modo geral, as indicações vão ser, então, objetos rombos maiores que 2 centímetros, que não vão passar pelo piloro, objetos impactados no esôfago e quando eles não saem do estômago por mais de 4 semanas. Esse é o resumo da ópera, tá bom? Emergência. Remoção preferencialmente em 2 horas. Isso varia de manual para manual. Tem manual que fala 2 horas, tem manual que fala 3. A gente não vai brigar com o manual. Não briga com a questão, o Henrique sempre fala, não briga com a questão tá lá, não tem jeito. A gente não tem que responder o certo, a gente tem que responder o menos errado, tá bom? Então, assim, remoção preferencial em 2 horas até 6 horas. Isso é emergência, isso é bateria no esôfago, isso é agulha no esôfago, isso é qualquer coisa que vá furar o esôfago. Furar o esôfago é uma merda, o paciente vai morrer, então tem que ser bem rápido, tá bom? Tem que acordar o endoscopista. Obstrução esofágica. Cara, vocês iam gostar de ficar lá no pronto-socorro salivando a noite inteira com dor e disfagia, podendo engasgar com a própria saliva? Não. Gostariam que a mãe de vocês ficasse? Também não. Então, obstrução esofágica também é emergência, tá bom? Bateria no esôfago, puta emergência, criança que engoliu, sinal do duplo halo. Sinal do duplo halo tem que acordar o endoscopista não pode ser vagabundo, tem que ir lá fazer, senão a criança vai perfurar e vai morrer, tá bom? Vai fazer isquemia, descarga elétrica, vai fazer uma puta lesão química, olhem lá no YouTube, não vou mais falar. Objetos pontiagudos, 35% vão perfurar no esôfago, então também são emergências. Por outro lado, o que é uma urgência? É quando a endoscopia precisa ser feita dentro das primeiras 24 horas. É quando é um corpo estranho no esôfago, mas não é pontiagudo. Então, se 35% dos pontiagudos perfuram, os rombos não vão perfurar nunca, eles só incomodam. Impactação alimentar sem obstrução total. Tá salivando um pouco, mas quando engolia a água descia. Tentou engolir um pão para empurrar e não passou. A gente tem tempo para fazer. Toda vez que o clínico ligar na endoscopia, ele vai dizer que está salivando para a gente fazer rápido, mas a grande maioria das vezes não está. Pontiagudo ou bateria no estômago ou duodeno proximal pode esperar até 24, 48 horas. Ímãs no alcance da endoscopia, preferencialmente tirar de emergência, mas a gente tem até 24 horas de livro aí para fazer, tá bom? E objetos maiores do que 6 centímetros no duodeno também, porque geralmente eles não vão passar o ângulo duodenal, eles vão estar ali entre o bulbo e a segunda porção, ali paradinhos, impactados, e eles não vão conseguir fazer a curva. Então a gente também tem 24 horas para tirar isso, configuraria urgência. E não urgente, que não precisa chamar o endoscopista, deixa a gente dormir, descansar, são aqueles ambulatoriais. Então, que nem eu já falei, a moeda no estômago, no paciente assintomático, a gente pode tirar até depois de 4 semanas. Bateria no estômago pode ser observada até 48 horas em alguns manuais. Recomendo? Não recomendo, tá bom? Mas que tem manual que diz isso, tem. Então, se eu não colocar aqui, aparecer na questão ser crucificado, então tá aqui, tá bom? Objetos maiores que 2 centímetros de diâmetro dificilmente vão passar o piloro, eles vão ficar parados no estômago. É bem comum a gente fazer endoscopia lá todo dia e achar folha de louro da feijoada. Objetos rombos impactados no duodeno por mais de 7 dias também está lá na teoria, mas é muito difícil que alguma coisa fique lá parada 7 dias no duodeno. Vai dar desconforto, vai inflamar, vai edemaciar o duodeno, vai evoluir com obstrução alta. Não é comum, tá bom? Conduta, intubação orotraqueal se necessário, principalmente se tiver risco de obstrução e compressão extrínseca de via aérea. Sempre perguntar o jejum. É a primeira coisa que o endoscopista pergunta. Tá de quanto tempo de jejum? Quanto tempo faz que comeu? Blá, blá, blá. Estudem lá o jejum. Quanto tempo tem que ser para líquido, para gelatina, se for suco, se for o caralho a 4, sempre cai em questão. Deem uma olhada em jejum. Aproveita agora.
Pausa o vídeo e lê jejum rapidinho aí. Avaliar complicações, principalmente perfuração. Então, se tiver qualquer sinal de perfuração, é tomografia antes da endoscopia. Risco de aspiração, blá, 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 blá. Obviamente vai ter que entubar, aquela coisa que eu já falei a aula inteira. Biópsia se necessário, só se for um tumor obstruindo, eventualmente a gente biopsia, tá bom? Não, perdão, tem mais uma coisa que a gente biopsia. Se for suspeita de esofagite eosinofílica. Então, se você está fazendo o exame e é um corpo estranho impactado, um bolo de carne, e tem traqueização do esôfago, 2 biópsias de esôfago distal, 2 biópsias de esôfago proximal. Em alguns manuais, 2 biópsias de esôfago distal, médio e proximal. 2 de cada segmento. Tá bom? Então, aqui biópsia se tiver impactação e suspeita de esofagite eosinofílica. Tratamento endoscópico. Isso aqui é um CAP bem rudimentar, muito antigo. O que é o CAP? O CAP ele é uma capinha que a gente põe na ponta do endoscópio e no momento que a gente puxa o corpo estranho para dentro dele, para a gente retirar o corpo estranho de dentro do estômago ou do esôfago, ele fica protegido dentro desse CAP e não sobe rasgando a porra da mucosa. Isso aqui é bem importante. Isso aqui é um overtube. Um overtube é uma mangueira que a gente passa junto com o endoscópio e mantém essa mangueira protegendo a laringofaringe para a gente poder retirar o corpo estranho por dentro desse overtube. Então o overtube é muito usado em procedimento bariátrico, procedimento bariátrico endoscópico, procedimento que a gente vai passar alguma coisa importante pela laringofaringe. Tudo que pode fuder a laringofaringe, lacerar, romper, perfurar, a gente tem indicação de usar o overtube, tá? Depois deem uma olhada. Over, de over mesmo, de game over, tube de tubo, overtube. Deem uma pesquisada aí para vocês verem umas imagens mais bonitas de overtube. E aqui é uma série de instrumentos que a gente pode usar por endoscopia para retirada de corpo estranho. Desde basquete, essas pinças, essa daqui é massa pra caralho. Pinça dente de rato, pinça jacaré, própria pinça de biópsia, eventualmente, a gente pode usar para tirar. Então tem uma infinidade de fórceps e pinças aí para a gente poder remover o corpo estranho. Complicação na remoção, tratamento é direcionado, óbvio, foi tirar, perfurou o esôfago, perfurou na retirada, tava tirando o corpo estranho, perfurou. Chamar o cirurgião, né? Vai fazer o quê? O endoscopista pode até no máximo clipar e observar, mas se tiver uma suspeita de perfuração grosseira, tem que chamar o cirurgião e de preferência quando for fazer a porra do exame para retirada, o cirurgião já tem que estar sabendo, tá? Porque toda vez pode evoluir para perfuração. Então é legal avisar o cirurgião, tá bom? Remoção sem complicação, alta após RPA. A criança engoliu moeda. O pediatra adora ficar punhetando a criança lá no pronto-socorro. Cara, tirou o corpo estranho, olhou com o aparelho, não tem laceração, não perfurou. Um abraço, manda pra casa. Dá leite, lá, mama no peito, faz o que quiser. Foda-se, tá resolvido, tá bom? Então, remoção sem complicação, alta pós-recuperação pós-anestésica. Corpo estranho não foi removido, tem risco. Se tiver as internas, não tiver STEG ambulatorial. É um abraço, óbvio. Não vai seguir ambulatorial uma criança com corpo estranho impactado no esôfago. Aí foge do conceito. Agora, é um corpo estranho lá no estômago, blá blá blá, que não está incomodando, que está sem sintoma, blá blá blá, não tem risco, não conseguiu tirar, observa para ver se sai nas fezes. Se não, passa um overtube e tenta tirar por endoscopia na força. Atenção para paciente psiquiátrico, porque engole um monte de coisa, tem risco aumentado de engolir gilete, agulha, bateria, crucifixo, lâmpada. É foda, cara. Tá bom? Vamos lá, questão. Mulher de 50 anos, sem antecedentes prévios. Não está falando nada de história de impactação antes, nada para a gente pensar em esofagite eosinofílica. Comparece ao OS, eu quis escrever PS, mas está OS, então considerem PS, comparece ao pronto-socorro por queixa de afagia e hipersalivação. Afagia quer dizer que não consegue engolir, para quem faltou a aula de semiologia. Hipersalivação com início a 30 minutos enquanto comia uma galinhada. Ao exame físico, frequência cardíaca noventinha, batendo bola,
pressão arterial de 12/8. Ausência de enfisema subcutâneo, não perfurou. Se tá falando que não tem, não inventa, não enxerga a coisa. Ah, mas pode ser um osso de galinha. Beleza, pode, mas não perfurou. Então, vida que segue o jogo. Ah, não fica punhetando na questão, porque vai ter uma questão bem mais foda que essa na prova de gineco, tá bom? Refere desconforto cervical. Com base nessas queixas, dite uma hipótese diagnóstica e a conduta. Letra D, perfuração esofágica. Ponto, não tem enfisema subcutâneo. Tá doendo, mas não perfurou, não inventa. Endoscopia de emergência para retirar do corpo estranho. Talvez, mas perfurar não perfurou. C, obstrução esofágica por corpo estranho. Sintomáticos e observação para endoscopia de urgência após completar um tempo de jejum. Letra B, perfuração esofágica por corpo estranho. De novo, não perfurou. Então não precisa pensar em TC nesse momento. TC é só quando a gente tem suspeita de perfuração ou de lesão vascular associada. E letra A, obstrução esofágica por corpo estranho. Intubação de sequência rápida para endoscopia de emergência. Aqui vocês ficaram entre a A e a C, né? O que acontece? A paciente está em afagia, ela está em hipersalivação. Então ela tem uma suspeita de obstrução completa do esôfago. A gente precisa fazer sim a endoscopia de emergência e a gente não pode esperar o tempo de jejum para essa paciente, porque obstrução esofágica completa é urgência. Então o que a gente vai fazer? Chama o anestesista, intuba de sequência rápida, apertando lá para não voltar a porra toda e não engasgar. E o endoscopista tira o corpo estranho o mais rápido possível, tá bom? Então aí a gente ignora o tempo de jejum. Ah, tá hipersalivando, sinal de obstrução total. O endoscopista que perguntar qual é o tempo de jejum é porque não assistiu essa aula, não estudou. Porque não tem tempo de jejum nessa situação. Nessa situação tem que tirar rápido. Beleza? Muito obrigado, mas fiquem aí um pouco que tem o Coffee Express, não sei se vai ficar junto ou separado, se ficar junto assistam. E meu nome é Felipe, qualquer coisa que precisarem, mandem uma mensagem lá no Instagram, façam que podem me mandar perguntando dúvida, qualquer coisa que a gente discute.